Vamos trazer a Bíblia, vamos explicar na Bíblia onde o feminismo nasceu? Vamos lá, o feminismo ele é um fruto de um problema relacional. Pensa comigo. Lá no Éden que começou a guerra dos sexos, o feminismo é uma luta, não é? É uma luta, dizem que é uma luta por direitos iguais, é uma luta por direitos civis, por valorização da mulher. E na verdade isso quer dizer que é uma guerra. Você está numa guerra, você está lutando por algo, você está lutando para vencer algo. Então essa guerra dos sexos se originou lá no Éden com uma ferida imensa. E eu vou te mostrar que essa ferida ela atinge a nós até hoje. Eu vou fazer um comparativo do feminismo, o sentimento que nós temos do feminismo e o feminismo movimento nos estudos do livro A Mística Feminina, da Beth Friedan, da década de 60. E aí nós vamos falar bem, vou fazer um paralelo com esses estudos. Lá no Éden, vocês lembram que o homem e a mulher foram feitos, a imagem, a mulher foi feita para o homem, tudo isso direitinho, né? Então, a Eva, o que aconteceu com a Eva? A serpente foi lá em cima dela, porque ela era o alvo mais fácil. A gente é mais suscetível ao emocional, então Eva foi atacada. Eva foi enganada com o discurso da serpente. Eva sendo enganada, o que aconteceu? Influenciou Adão. Deu o fruto para Adão, Adão comeu, Adão pecou, o pecado atingiu os dois e os dois ficaram com uma sensação horrível de quê? Desconforto, de dor, de medo, de vergonha. A palavra de Deus diz em Gênesis 3 que, Gênesis 2 e 3, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem recebeu uma ordem e se eles desobedecessem, aquilo ia incorrer em morte. A serpente vem vendendo, a marqueteira da serpente vem vendendo o pecado, Eva compra e quando abre-se os olhos, o que acontece? Eva e Adão veem a sua nudez. Então qual é o sentimento que entra no homem e na mulher? Vergonha. E aí eles se escondem. Qual é o sentimento que entra neles? Medo. O medo e a vergonha estão instalados agora como consequência do pecado. Deus vem, como ele vinha todo dia conversar com o homem e com a mulher. Deus vem na viração do dia e Deus pergunta: Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? É claro que Deus sabia. Deus queria que Adão visse que ele estava se escondendo do próprio Deus, que o criou, que vê todas as coisas. Deus sabia. E Deus chama Adão para uma responsabilização. Adão, o que está havendo aí? Por que você está se escondendo? Quem te disse que você estava nu e você se escondeu? Aí o que Adão faz? Adão culpa Eva. E aí Eva faz o quê? Eva, de uma forma mais sutil, mas também transfere essa culpa para a serpente. Não, foi a serpente que me enganou e eu comi. Não, foi a mulher que tu me deste. Quando Adão fala isso, ele está culpando a quem? Adão está transferindo a culpa para Deus e para a mulher, não é verdade? E Eva está transferindo a culpa sutilmente para a serpente. Pensa comigo, parece que arquetipicamente, um arquétipo, uma imagem, vai se construindo na mente e no coração do homem, no seu inconsciente, como se ele tivesse o pensamento assim. Me acompanha no raciocínio para você entender. Por que começou a guerra dos sexos no Éden? O homem pensa assim: eu preciso ficar alerta com ela, em relação a ela, para que ela não me engane de novo. Eu preciso não deixar que o meu desejo me faça ceder para ela. Então eu preciso me impor contra ela, porque eu não quero mais ser enganado pela mulher, porque eu não quero mais sentir desconforto, eu quero lutar contra esse sentimento, com essa sensação de dor, de medo, de vergonha. Então eu tenho que dominar sobre ela, eu tenho que dominar sobre Eva. Por outro lado, o homem começando a se impor em relação à mulher por causa do medo dele, da insegurança dele. A mulher, por sua vez, ela inconscientemente ela se sente injustiçada. Por quê? Vê se não é o pensamento muitas vezes da gente. Eu fui enganada pela serpente. Será que o Adão não tem um pingo de empatia comigo? Eu fui enganada. Ele não se coloca no meu lugar, ele nem parou para me ouvir. Ele não prestou atenção, eu estou me sentindo desvalorizada, injustiçada.
Eu tô me sentindo não amada. Não é isso que as mulheres falam, não é isso que as mulheres sentem. É isso que a gente sente o tempo todo. Logo começa essa guerra por poder, por controle, por vencer. Porque esse sentimento de instabilidade, de vergonha, de medo, de insegurança torna a gente muito vulnerável, a gente perdeu o controle. Aí perdendo o controle, a gente quer se impor, quer tomar o controle de volta. Tanto Adão quer tomar o controle de volta, quanto Eva quer tomar o controle de volta. Só que ambos estão feridos no seu coração, um com o outro. Essa relação ela tá ferida. Então, ele e ela querem que o outro lado entenda o seu lado e aceitem o seu lado. Começa uma guerra, ele não me entende, ela não me entende, eu tenho que resistir a ela, eu tenho que me fazer entender, eu tenho que reconquistar, eu tenho que, poxa, eu me sinto injustiçada. Mas o que acontece é o contrário. Ao invés deles se aceitarem e ouvirem Adão falar assim, poxa, é verdade, Eva, você foi enganada. Você caiu no conto da serpente. Não, ele culpa, foi a mulher que tu me deste. E aí gera uma ferida paterna no coração de Adão, pensa comigo. Por isso que a questão da paternidade ela é muito profunda. Porque essa questão da paternidade, Adão pensa assim, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Como é que Deus pode me dar algo tão bom, tão maravilhoso e algo tão ruim ao mesmo tempo? Vou ativar aqui os comentários se vocês quiserem colocar alguma coisa agora, porque aí esse início aqui já deu para eu me concentrar muito mais. Então, começou o quê? Uma guerra, uma luta entre o homem e a mulher. E essa luta, eles não se aceitando, eles não tendo empatia um com o outro, eles se sentem feridos, ou seja, com dor. E se sentem desconfortáveis, ou seja, com medo, com culpa, com vergonha. Quando algo dá errado na nossa vida, o que a gente busca fazer logo? Aconteceu algo errado na minha vida. A primeira coisa que eu faço é culpar alguém. Porque eu trago essa ferida. Eu trago isso do arquétipo, do inconsciente que vem passando coletivamente, chegando até nós. Algo acontece com a gente que o fruto da nossa atitude é nosso, a consequência devia ser nossa, mas a gente culpa uma pessoa. E por quê que a gente culpa uma pessoa? Porque quando algo dá errado, a gente se sente impotente, a gente se sente muito vulnerável. Quando a gente dá algo errado na nossa vida, a gente perde o controle, é como se eu não conseguisse controlar essa situação. Eu perdi o controle da situação. Então eu me sinto instável, eu me sinto insegura. Então desde o Éden que a gente está individualmente tentando reaver esse controle. Tanto a mulher quanto o homem. É isso mesmo, Paty, o Diário de Eva. Lembra no livro Mentira em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta? Vocês leiam esse livro da Nancy DeMoss. É maravilhoso. Tem o Diário de Eva, ela escreve falando dos seus sentimentos. Então, desde o Éden, o homem e a mulher estão tentando reaver o controle da situação, ao invés de confiar na provisão de Deus, na provisão redentiva de Deus para nós, que é o quê? A redenção dos pecados. E a redenção da relação com Deus e da relação um com o outro. Que o pecado acabou com tudo isso. Então, veja bem, essa é a provisão de Deus para o homem, ao invés da gente confiar nessa provisão e ter nossa identidade restaurada, nossa comunhão com Deus restaurada e nossa relação homem e mulher restaurada, a gente tenta dar uma solução carnal. A gente, por não confiar na solução de Deus, a gente começa como ser humano tentar dar uma solução da nossa cabeça. E a gente entra em guerra influenciado pela serpente de novo, porque a serpente conseguiu entrar na mente. A serpente conseguiu entrar na mente e no coração, queridos. A serpente conseguiu vender o peixe dela, vender o pecado pra gente, e a gente assimilou, e a gente não só assimilou, a gente comeu do fruto. E aí quando a gente come do fruto, o fruto não fica só aqui não. O fruto desce pro estômago, e o fruto vai pro intestino, e o fruto entra no teu corpo, e você é o que você come. Então eles comeram desobediência, comeram falta de confiança no que Deus tinha, no plano que Deus tinha. Então eles assimilaram no corpo e principalmente no coração e na mente. Então o homem começa a dar uma redenção, uma solução carnal para ele. Qual é? Eu vou me impor contra a mulher pela força. E o nome disso é machismo. Nós não podemos negar a existência do machismo, minha gente. É uma realidade.
Assim como nós não podemos negar a solução que a mulher dá também, que é a mulher se contrapõe pela insubmissão. Não, ele não me entende, ele não me ajuda, ele não me ama, ele não me recebe. Por que eu tenho que obedecer esse homem? Por que eu vou me submeter, vou me tornar um capacho desse homem se ele está vindo se impor contra mim pela força, para ele não ceder os desejos dele em relação a mim? Você já viu um homem inseguro? Como o homem inseguro, tem um homem que é inseguro, que ele bota a mulher para baixo, sabe? Que ele fica falando, ele separa ela dos amigos, separa ela da família, não deixa ela estudar, não deixa ela trabalhar. Por quê? Eu vou cuidar de você, eu vou pagar as coisas para você, pode deixar. Eu te supro, mas isso é uma estratégia de controle, de tentar se impor de uma forma um pouco amigável, né? Que não seja percebido toda essa insegurança por parte da mulher em relação a ele. Ele quer, na verdade, controlar, ele se sente inseguro, ele sente medo dessa mulher abandonar ele, dessa mulher deixar ele, dessa mulher ganhar mais que ele. E o que o homem fica muito abalado é a sensação de fraqueza. E a mulher, a autoimagem, a imagem, né? Porque a imagem dela é que chocou Adão. Uau, agora esta é a minha mulher, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então a gente é muito levada a investir na imagem por causa disso. Então a mulher, ela se contrapõe pela insubmissão e pela rebelião, que é o feminismo, o disposicionamento da mulher e do homem. Machismo e feminismo. Feminismo movimento nasce do feminismo sentimento. O feminismo movimento, ele nasce desse feminismo que é um sentimento, né? Essa alegação é de uma luta, é de uma guerra por direitos iguais, a justiça e a valorização que a mulher pede. Gera um ressentimento. E essa não era as queixas de Eva. O ressentimento que foi gerado no coração dela. Eu tô me sentindo injustiçada, ele não tá vendo que eu fui enganada. É isso que a gente pensa o tempo todo na nossa casa, e por isso que às vezes mulheres cristãs como nós são pegas dentro de discursos feministas. Não, ele está pensando que ele é quem? Ele precisa entender. Não, ele não vai me subjugar. Não, ele não vai fazer isso. Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando onde é? Quando eu falar da Beth Friedan, vocês vão entender muito bem. O movimento ideológico, vamos passar para o movimento feminista. Não vou esmiuçar ele em todas as suas bandeiras, porque a gente, de repente, se vocês quiserem, eu faço uma live só explicando o que é o movimento, porque é um conteúdo histórico, muito denso, e a gente precisa de uma live inteira só para falar o que é o movimento, o que é a primeira, segunda, terceira e quarta onda, que nós estamos na quarta onda do feminismo. Você nem sabia que tinha onda e você nem sabia que a gente estava na quarta. Né? Então, tem muita coisa, é um estudo bem massivo e eu preciso de uma live só para isso. Mas eu vou entrar com você na ideologia do movimento. A ideologia do movimento feminista é isso aqui. Como toda ideologia, ele quer juntar pessoas para fazer coro com ele, para conseguir alguma força para se expressar e para ocupar um espaço na sociedade, certo? O feminismo, como movimento ideológico e político, gera uma massa de manobra política que são as mulheres feridas, que são as mulheres injustiçadas, que nós não podemos negar. Não podemos negar que, por muito tempo, realmente, as mulheres foram realmente muito cerceadas de muitas coisas. Não souberam ocupar também o seu lugar de forma inteligente, né, no seu lar. Então, essa massa ideológica, essa massa de movimento ideológico, ela se aproveita desse ressentimento para cooptar mulheres para apoiar uma causa deles, para fazer eco com a voz da ideologia deles e gera seguidores que vai configurando uma massa, que vai levando uma representatividade, que leva a um poder de voto, um poder de decisão, que gera uma influência numa sociedade e que confere poder a uma classe. E aí vem a luta de classes, que é de Marx e Engels. E a luta de classe, a divisão do que o feminismo faz é justamente esse. Bota a mulher contra o homem contra a mulher. O problema é o patriarcado, o problema é o casamento. Você vai ver muito isso na fala da Beth Friedan. A Beth Friedan, ela vai trazer pra gente, na mística feminina, o entendimento perfeito disso. Agora, o movimento sentimento, o feminismo sentimento, é o feminismo ressentimento. Na verdade. É o ressentimento que surge do coração de toda mulher. Todas nós. Eu sou uma ex-feminista confessa. Graças a Deus. Liberta pelo poder do evangelho. Vou te dizer uma coisa, minha filha, minha linda, minha amiga. Mulher de Deus, mulher linda.
Ninguém muda ninguém, só o evangelho muda as pessoas. Eu fiquei casada entendendo a submissão aqui, mas o meu coração era cheio de ídolo. Então, meu amor, não tem jeito, você tem que sacrificar. Você tem que derrubar os postes ídolos mesmo. Tudo aquilo que não é plena satisfação no Senhor, que não acha plena satisfação em Deus, acha plena satisfação em outra coisa, é idolatria. E o feminismo dá esse altar para você sacrificar os teus desejos. Ele diz para você que você pode sim fazer o seu banquete separado igual Vasti, que é o teu corpo, tuas regras. Você não vai atender o chamado do marido com a coroa na cabeça, não. Eu vou fazer o meu banquete separado aqui e não vou me apresentar meu corpo, minhas regras. Eu vou ficar aqui que pronto, acabou. Toda mulher que assimila o feminismo para a vida dela, ela incorre em muita desobediência no plano original de Deus. Então, vira uma luta de classe, um contra o outro. Conseguiu segmentar, homem e mulher, conseguiu segmentar, né, esse movimento político. O movimento de ressentimento, ele se apoia no conflito relacional, na sensação de desvalorização, na sensação, na falta de amor, na falta de respeito, muitas vezes do homem para com a mulher, na violência, na truculência, naquele homem ogro, nos abusos verbais, nos abusos emocionais, nos abusos físicos. Eu vi minha avó apanhar muito, porque meu avô era um homem hiper mega inseguro e doente, tinha tido um derrame, não tinha mais potência nenhuma, totalmente despotencializado. Ele fazia o quê? Reprimia por medo de ser abandonado, porque ele foi muito mal a vida inteira. Então ele começou a ser muito violento e fazer muitas chantagens, muitas manipulações com ela. Então, essa falta de amor e respeito leva ao quê? As mulheres aderirem o discurso de você precisa se amar, você precisa ser uma mulher independente, você precisa ser liberta de tudo que te prende, todas as amarras, valorização, se valorize o seu corpo, o importante é ser feliz. Então, esse discurso, ele não é de todo errado, é um discurso existencial, que Deus fez o homem para ser feliz, para ter sua identidade, para ser produtivo, sim, claro, porém dentro do plano de Deus, no lugar que Deus colocou cada um para glorificar o nome dele. Existe o manual do fabricante, então se você tira a peça do lugar que o manual disse que era para você botar, vai dar ruim, vai pifar, vai bater pino. Não tem jeito, e a gente tem visto isso aí. Então, o exemplo mais explícito que a gente tem, que a gente encontra, é a mística feminina da Beth Friedan. Né? A Beth Friedan, ela organizou todo um movimento de política, né? Colocou o feminismo introduziu bastante o feminismo como uma ferramenta política nos Estados Unidos. E ela fala de uma necessidade sentida. Vê se isso não capta o nosso coração com muita facilidade. Ela fala de uma necessidade sentida, que é algo que a mulher não estava racionalizando, mas ela estava sentindo, que se resume nesses pontos aqui que eu vou falar para você. Ela diz que toda mulher, a mulher americana, né, ela faz o estudo da mulher americana. Ela dava aula e fazia entrevistas, ela era muito envolvida com a parte acadêmica e ela falava o seguinte, nas pesquisas que eu fiz, esse problema sem nome, existe um problema dentro da mulher que ele se mostra assim como uma frustração por falta de realização pessoal, encargos físicos pesados da vida doméstica, rotina familiar muito pesada, muita repetitividade de acontecimentos, isolamento social só pelo fato dela ser esposa e mãe. Então ela fica muito ocupada dentro de casa e não tem vida social. O que ela coloca, eu já desmonto esse discurso dela, porque nessa época de 60 e 70, uma época pós-guerra, pós-segunda guerra, foi a época da tecnologia nos Estados Unidos. As mulheres tinham máquina de lavar, máquina de secar, lavadora de louça, ferros, muita tecnologia para ajudar, aspiradores. Então as mulheres não se cansavam tanto assim como a mulher, nossas avós, que lavava no tanque de pedra, que ralava os dedinhos tudo aqui. Eu já lavei. Minha avó me ensinava assim, vó Raiz, lava as calcinhas lá no tanque, tuas calcinhas você que vai lavar. E esfrega para ficar bem limpinha. E ralava os dedinhos tudo aqui. Agora, as mulheres não tinham mais isso. Elas estavam todas apoiadas pela tecnologia. Então, que canseira toda é essa, né? Então, ela começou a gerar um discurso de insatisfação, que na verdade era o discurso dela.
Ela era uma mulher casada que tinha filhos, estava insatisfeita com o seu casamento e começou a fazer do discurso dela um discurso geral. E não é o que acontece hoje com o movimento feminista? Uma minoria impõe um discurso, não é? E dizendo que mexeu com uma, mexeu com todas. Que sororidade, na verdade, é que eu não posso ser ajudada sem estar... Se eu estou ajudada na minha causa e a minha mana, né, manix, está sendo prejudicada, então eu também não estou sendo ajudada. Tem que ser todas. Então esse é um discurso muito global, globalista, muito generalizante, muito redutor dos verdadeiros problemas femininos. Então ela traz que as casadas eram insatisfeitas no casamento, e as solteiras eram insatisfeitas por causa de ansiedade, por causa de depressão, por causa dessas coisas. E que as solteiras, elas pareciam mais felizes do que as casadas. Então a vida mais solteira, mais livre, ela era melhor, mais promissora. Por quê? Estava se desenvolvendo muitos remédios contra a ansiedade, né? Muita ansiedade. Então, muitos remédios, psiquiatras, a psicanálise estava empolvorosa nessa época, na década de 60 e 70. Então, elas achavam assim, as solteiras podem tratar da ansiedade e da depressão com medicamento, com terapia, mas as mulheres casadas vão fazer o quê? Elas têm que se libertar. A terapia só e os remédios não vão ser suficientes para ela. A Friedan, a Beth Friedan, ela se contrapunha muito ao fato da sociedade ignorar esse problema sem nome. Esse problema sem nome de tentar adaptar a mulher ao papel, encaixar sempre a mulher no papel de mãe, através dos comerciais, através da religião. Então, o discurso dela era muito ateu, ela era muito influenciada por Maslow, então, da teoria das necessidades. Então, ela começa a dizer isso, que o papel da mulher dona de casa, ele não é definidor da mulher, ele não tem que ser definidor da mulher. Que a mulher tem que buscar uma identidade própria, uma identidade dela, independente do homem e dos filhos. Na página 27 da Mística Feminina, a mística feminina que ela diz é o papel feminino como uma coisa mística, como uma mulher deusa, como uma mulher intocável, como uma mulher dona de casa, mãe, esposa. Ela fala muito do trio cama, mesa e banho. A mulher que serve sexualmente ao homem, serve no alimento, serve na arrumação da casa, no cuidado com os filhos, né? A mulher trivial. Então ela começa a desmerecer muito o papel da mulher. Quem é que quer ser desmerecido? Não é uma estratégia que as pessoas usam quando elas querem ferir você? Elas começam a desdenhar daquilo que você acredita e você se sente ridículo. Ela fez muito isso, a gente vai ver. Na página 27, ela utiliza, para tentar convencer as mulheres, né, nesse livro dela, ela utiliza a fala de um psiquiatra que era da clínica da Margaret Sanger. A Margaret Sanger, já falei no outro vídeo, era uma eugenista lá pelos anos de 1912 que fez a primeira clínica abortiva que hoje é a Parent Planethood. Então, você vai ver que é uma clínica de aborto, que é mundialmente conhecida, uma clínica eugênica, que é onde tem mais essa clínica, sabe onde é? Lá nos Estados Unidos, nos guetos, onde tem muito imigrante espanhol, imigrante negro, gente pobre. Então, as clínicas abortivas desse pessoalzinho, tudo lá. Você vai dizer para mim que não é eugenia e controle social, limpeza social. Então, na página 27, esse psiquiatra vai dizer assim: a mística feminina afirma que o valor mais alto e o compromisso único da mulher é a realização da sua feminilidade. Afirma ainda que o grande erro da cultura ocidental no decorrer dos séculos foi a desvalorização dessa feminilidade. Porém, fecha aspas, né? Porém, ele coloca essa feminilidade como os velhos preceitos e as confortáveis convenções sociais. Ou seja, a mulher tinha que se encaixar num padrão para ser feminina. Ela tinha que ser aquela mulher de saia, de cintura fina, de sapato alto com espanador na mão, servindo ao homem, servindo o tempo todo, sem ter algo para ela, de satisfação para ela. Então, o discurso dela é todo de um desdém inicial para difundir esse veneno dela de autodestruição da mulher, para a mulher beber desse veneno e ela se sentindo injustiçada, desvalorizada, não amada, ferida, ela faça o quê? Ela venha tentar se libertar, né? As feministas realmente, é isso aí, elas hostilizam toda a feminilidade bíblica, por isso que a gente tem que pregar, ensinar, massificar a nossa geração com a feminilidade bíblica.
Por isso que lá no perfil do Senhora Eleita eu falo bastante sobre isso, o papel da mulher. Por isso que a gente tem que ensinar nossas meninas desde a escola bíblica dominical, da classe dos pequenininhos, dentro da nossa casa, desde bebê, desde a barriga. Em nome de Jesus, vamos fazer isso. Nesse desdém que eles começam a colocar como estratégia, ela joga isso aqui. As mulheres não têm identidade própria. Quem é que quer encarar isso? Se eu disser para você assim, você não tem identidade própria, você não tem vontade própria, você é uma mulher que é teleguiada, como é que você vai se sentir? Tentada a fazer o quê? Que isso? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ter minha própria vida, eu tenho que ter meu valor, né? As mulheres, elas não têm identidade própria, elas invejam os homens, elas precisam aceitar a sua própria natureza com um tom de inferioridade, botando inferioridade, né, nas mulheres. Elas só encontram realização na passividade sexual. Isso tudo está no livro. Na passividade sexual, no domínio do macho, na criação dos filhos e no amor materno, na ocupação de dona de casa e mãe. Então ela começa a desmerecer, ela traz assim primeiro um desdém, incitando um sentimento, olha o sentimento aí, de desvalorização, de ridicularização, que nenhum ser humano deseja, que todo mundo luta contra, porque nós queremos ser valorizados, desejados, amados, nós queremos produzir, queremos ser afirmados, vistos, reconhecidos, isso é próprio do ser humano. Então ela, sabendo já disso, obviamente, porque todo o arcabouço dela teórico é comunista, é existencialista e traz muito para essa questão humanista. Então ela já prepara o terreno para deixar, para estar pronta, para a mulher estar pronta para culpar alguém. Lembra de Eva? Lembra de Adão? Para culpar alguém. O homem é o culpado disso. É o governo do homem, é a opressão do homem. Peraí, é o casamento. Não, é o casamento que é o problema disso. Porque eu só sou mãe e esposa porque eu me casei. E aí agora eu tô presa. E eu tenho a maternidade me impede de descobrir a minha identidade, que agora eu sou mãe do fulano, eu sou esposa do fulano, eu não sou eu. E o lar é um cativeiro e o casamento é uma prisão. Na página 39, olha o que ela vai induzir. Ela fala assim, que a mulher precisa ter um voo solitário em busca da própria identidade, dizendo que a mulher ela é cerceada da própria identidade por causa do casamento, por causa da maternidade, por causa desse aprisionamento do lar. Ela afirma e induz a fazer isso aqui, duas coisas. Ela diz assim, é preciso dizer não à imagem de dona de casa, rechaçando o trabalho doméstico. E segundo lugar, é preciso nós tirarmos o glamour do casamento. Aonde é que se tira o glamour do casamento? Se tira o glamour do casamento nas séries, dizendo que é melhor morar junto, porque é melhor a gente ver primeiro se vai dar certo. Você tira o glamour do casamento, você tira aquele momento mágico que é o casamento. As meninas não se guardam mais pro casamento, não querem casar mais de véu e grinalda, não querem casar mais na igreja. Ela vai tirando o glamour e a importância do casamento. Aí ela fala assim, que devemos encará-lo como ele é, o culpado por toda a insatisfação da mulher. Então eu casei e agora eu sou esposa e mãe, não sou eu. Na página 269 e na página 270 da Mística Feminina, ela vai dizer que estudos psicológicos afirmam, segura essa agora, olha o que ela diz, que a frustração dos impulsos, não só os impulsos sexuais, como de todos os seus talentos individuais, pode resultar em neurose. A ansiedade pode ser acalmada pelas terapias ou pílulas, remédios ou temporariamente desviada para uma atividade, mas o mal-estar, o desespero são um aviso de que essa existência como ser humano está em perigo e que, embora ela tenha se realizado como esposa e mãe segundo os padrões da mística feminina, o que vemos é, na verdade, né, essa tentativa da autora de colocar a mulher num padrão ridículo, num padrão desdenhador, sem valor. E aí ela fala o seguinte, embora a mulher tenha sido satisfeita no papel de esposa e mãe, segundo a mística feminina, ela não é satisfeita com ela mesma porque ela está cheia de neurose e essa neurose está dizendo que ela não está cumprindo verdadeiramente a sua identidade de mulher. Ela não achou, ela está confusa.
pensa comigo em cima dessa fala da Betty Friedan. O que a gente vê, na verdade, é que ela está dizendo que não ficar refreando os impulsos sexuais e dos talentos que a mulher pode ter, os seus dons, seus talentos, faz com que a mulher fique neurótica e ansiosa, não é verdade? Mas a verdade que a gente percebe é que a neurose e a ansiedade nasceu no Éden justamente pela mulher não refrear os seus impulsos. Olha como é contraditório. Foi justamente pela mulher acreditar na serpente, não refrear os seus impulsos, que esse sentimento veio, que a neurose veio, que a ansiedade veio, que a confusão veio, que o conflito veio, que a guerra veio, a ferida veio, e a mulher e o homem estão onde estão. Nós precisamos entender que o que Deus estabeleceu para homem e mulher, macho e fêmea, é o plano ideal da felicidade. O feminismo, o movimento, vem incitando essa competição, tirando a mulher do lugar dela, fazendo o quê? Fazendo ela querer ser como homem. Eu vou ser como ele. Eu vou... O Chesterton, no seu livro O que há de errado com o mundo, ele fala sobre a moral burguesa e a moral cristã. A moral burguesa, ela é errada, ela é horrível. Ela feriu muito o coração das mulheres, porque diz assim, o homem, com perdão da palavra, o homem pode ser galinha. O homem é pegador. A mulher tem que ser só de um, senão ela é tomada como uma mulher da vida, uma mulher fácil, uma mulher que não tem moral. Então, isso é a moral burguesa. A moral cristã, que é a moral correta, fala o quê? Que homem e mulher tem que se guardar para o casamento. Se não pode, case para não viver abrasado. Se não pode segurar, casem-se para não viver abrasado. O apóstolo Paulo dá orientação clara. Então, a moral cristã é a moral que cura. É a moral que posiciona homem e mulher para que, nesse padrão posicional redentivo de Deus, através do sacrifício de Cristo, através do modelo, John Piper fala muito isso naquele e-book que eu compartilhei lá nos grupos de estudo do Instagram e do Telegram, a mentoria Mulheres de Fé, ele fala muito isso, a verdadeira feminilidade, que homem e mulher, eles são o exato espelhamento do relacionamento idealizado por Deus entre Cristo e a igreja, aonde a mulher no seu lugar glorifica a Deus na sua feminilidade e o homem na sua masculinidade glorifica a Deus como provedor, como protetor, como aquele que ama e se sacrifica, que protege. E a mulher como submissa, como ajudadora idônea, como edificadora. O plano de Satanás é fazer com que o movimento do sentimento, do ressentimento, da ferida, faça você aderir à fala, ao movimento do feminismo, o movimento. A você ser incluída nisso. Aí eu vejo lá no IG vários comentários. Ser cristã e ser feminista é possível? Não é possível. É uma guerra, é uma luta, é uma competição, é uma guerra aberta. Você quer ver uma coisa? Na página 289, a Betty Friedan vai dizer assim, ela estabelece um novo plano para a vida das mulheres. Então, o plano de Deus não serve. Ela está estabelecendo um novo plano. Uma nova forma de viver das mulheres. Então, ela fala assim, para tirar a mulher da prisão do lar e saciar a voz interna que diz ser mulher, esposa e mãe não basta. Essa é uma frase dela. Ou seja, não é o mesmo que a serpente disse para Eva? No dia que você comer, você vai ser como Deus. Você está no seu papel de mulher e de obediência a Deus e de ser aquela criatura que glorifica a Deus, que tem comunhão com Deus e desfruta da generosidade de Deus, de você poder ter acesso a 99% e Deus só te pedir 1% de confiança, submissão, de obediência por causa da proteção que ele queria colocar em você, e você acha que Deus não é generoso, você começa a contrariar isso. Vejam, queridas, é o mesmo discurso do Éden. Ser mulher está num papel de feminilidade, de ser cuidada, de ser protegida, direitos iguais. A mulher quer direitos iguais, a mulher perdeu os direitos dela, de ser feminina, de ser servida, de ser protegida, de ser alimentada pelo homem.
não de uma dependência absurda, uma dependência doentia, não. Mas de uma dependência saudável, de cada um no seu papel, cada um cumprindo o seu papel. E o discurso da serpente vem dizendo que não é suficiente você ser mulher. Aí vem a ideologia de gênero, já introduzindo. Você pode ser o que você quiser, você pode ser um gênero fluido, você pode ser até bicho. Vocês já viram uma coisa que se chama-se fecal matter? Fecal, F-E-C-A-L, matter, M-A-T-T-E-R. Você joga isso no Google e bota as imagens, você vai ficar escandalizado. Eu ainda vou escrever algo sobre isso, fazer uma live, um estudo sobre isso, porque eu fiquei espantada. Fecal matter é a destruição, a desconstrução do homem, da imagem de homem e mulher, daquilo que Deus criou. Você vai botar lá, você vai entender. É a descaracterização. Eles tiram sobrancelha, tiram cabelo, botam olho, botam um monte de coisa, bota pele artificial, fica igual bicho, bota chifre, bota rabo e andam pela rua. Loucura. A desconstrução da imagem da mulher que nós falamos na outra live, a desconstrução da feminilidade que glorifica a Deus. Então, ela propunha para a mulher um novo plano, ela fala isso no livro, um novo plano de vida. É o novo homem da nova ordem. É a nova mulher que configura um reino ante Deus. Que diz assim, eu não estou satisfeita com o que Deus fez de mim. Eu quero ser outra coisa. Vocês estão entendendo como é perigoso que o Senhor Jesus ilumine, o Espírito Santo ilumine a nossa mente? Em nome de Jesus. Ela propunha isso, um plano novo de vida, que seria uma nova mulher diferente do original bíblico, ou seja, contrária à criação. Então a fala do movimento, ele é todo capturando o sentimento para você fazer aderência à ideologia. O movimento feminista, ele captura as mágoas, os ressentimentos, as dores da mulher e coloca chavões. O homem, ele é misógino, ele é contrário. Eu já vi vários discursos, ódio aos machos. O aborto vem para dizer isso. É a única coisa que me dá supremacia como mulher sobre a vontade do homem. O homem não tem mais direito de dizer, não, eu quero ter esse filho com você, não, você não vai abortar. Se a mulher chegar lá, vocês conhecem a lei do minuto seguinte? A lei do minuto seguinte vai dizer que você chegando no hospital dizendo que você foi abusada, estuprada, eles podem fazer um aborto em você, se você tiver até 3 meses. Você não precisa comprovar com o corpo de delito, você não precisa fazer um BO, você não precisa de nada, você precisa nem do consentimento do pai. Então a mulher pode chegar lá, decidir abortar por causa da carreira dela, por causa da vida dela, e o pai não vai nem ter direito de saber. Vocês estão entendendo? A Margaret Sanger vai falar isso, uma mulher só tem poder sobre si quando ela tem poder sobre o seu próprio corpo. Então ela está incitando o aborto. E a fala do movimento é essa, de pegar as dores. A mulher vai se sentir sozinha. Quem vai te ajudar a criar essa criança? O homem só serve para isso, para nos magoar, para nos ferir. Ele não vai ser nada de bom para nós. Ele só vai nos pisar. Existem muitos homens bons. Outro movimento também é o MGTOW. Meu Deus do céu, eu tenho 2 vídeos no meu canal, 3 vídeos no meu canal. Um falando da crise dos homens. O canal é YouTube Dani Fragueto. Um falando da crise dos homens, falando que os homens estão mesmo bem assim, né, enfraquecidos na sua identidade masculina. E que eu vou falando que a mulher se deixou enganar pela serpente, a mulher colaborou para essa masculinidade enfraquecida do homem. O que eu recebi de crítica, tem um vídeo que Mulheres Acordem, os homens estão desistindo, que tem quase 1000 dislikes, porque uma comunidade MGTOW foi para lá só para boicotar o vídeo. Então, é uma luta, você vê que os homens estão feridos, disposicionados, desistentes. Isso é muito complicado. As cristãs que aderem ao movimento feminista, por que elas aderem? Porque elas não entenderam a palavra, elas não têm revelação do amor de Deus, da paternidade de Deus. Elas não têm realmente. Elas falam assim, pastora, mas a senhora também não entende que tem homem que incita isso, tem homem abusivo, Queridas, eu vou falar uma coisa para vocês, me entenda bem. Toda mulher tem um marido que vai levar ela para mais perto de Jesus. Toda mulher tem um marido que vai fazer ela orar mais, ajoelhar mais, ser mais transformada. Então a gente precisa também entender que a nossa transformação da alma, do ego crucificado, é também
um processo que nós precisamos passar, de derrubar altares do nosso coração. Há muita manifestação da carne em nós ainda. O Paul Washer vai dizer que pode separar? Não pode. Como é que faz? Quando escolhi errado? Não. Você escolheu uma pessoa para casar, agora ame a sua escolha. É assim que se vive o casamento. As mulheres cristãs aderem por não entender, não ter conhecimento bíblico real. O feminismo entrou na igreja. Eu posso fazer uma live só? De repente eu posso até fazer essa live falando na semana que vem sobre o feminismo dentro das igrejas. Por que o feminismo entrou? Como o feminismo entrou? Vocês querem uma live assim? Identificando o feminismo nas igrejas. E as mulheres estão idólatras, idolatrando sua própria razão, seu próprio sentimento, corações feridos. E a gente precisa entender que nós fomos chamadas para ser sábias, edificadoras, mulheres virtuosas, mulheres auxiliadoras, e que nós não fomos criadas de forma nenhuma para guerrear, para vencer uma batalha, vencer uma guerra, a tomar o controle, sabe? Não, nós não fomos chamadas para isso. Nós fomos chamadas para ser mulheres que glorificam a Jesus.